Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto, assim, fascinante e, com certeza, bem polêmico. Vamos falar do livro A Incrível Tecnologia dos Antigos, do David Hatcher Childress. A ideia aqui é investigar as pistas intrigantes que o autor levanta, sabe? Sugerindo algo que mexe com a nossa visão da história. A possibilidade de que civilizações antigas tivessem tecnologias surpreendentemente avançadas, talvez até parecidas com as nossas. Exatamente, é isso mesmo. O livro é tipo uma coleção do que o Childress chama de fragmentos de evidências. Ele junta artefatos misteriosos, textos antigos meio enigmáticos, lendas de vários lugares do mundo, e tudo isso parece apontar para um passado tecnológico que, bom, não encaixa muito bem na história padrão, né? O prefácio já dá o tom, ele diz: o homem antigo era praticamente tão sofisticado quanto somos hoje. Havia aqui, pelo menos, alguém vindo de algum lugar usando alta tecnologia. Forte, né? Nossa, é uma ideia e tanto. E o livro mesmo admite que separar o que é fato do que é especulação é o grande desafio, certo? Muitas dessas descobertas têm datação meio incerta, e o autor até fala da esperança em novas técnicas para, quem sabe, um dia a gente ter respostas mais concretas. Mas a nossa missão hoje é mais, assim, explorar essas evidências e provocar curiosidade mesmo, né? Sobre o que tudo isso pode significar. Sim, a proposta não é dar todas as respostas, mas sim levantar as perguntas certas. E ele já começa com uma citação do Will Durant que eu acho ótima. Quando adquirimos conhecimento, as coisas não se tornam mais compreensíveis, e sim mais misteriosas. É bem esse o espírito. O Childress argumenta que essas pistas estão por toda a parte, nos relevos de Dendera, lá no Egito, que parecem mostrar lâmpadas. Aqueles desenhos estranhos, né? Isso. Ou nos modelos de ouro da Colômbia, que lembram muito aviões modernos. Ou nos épicos indianos, como o Ramayana. Muita coisa. E ele toca num ponto que eu acho crucial. A ideia de que muito conhecimento pode ter sido perdido, ou até suprimido ao longo da história. Ele fala da Biblioteca de Alexandria, da morte da Hipátia. Fala assim. Ele usa esses exemplos para argumentar que talvez a nossa visão do passado esteja, digamos, incompleta. Talvez até distorcida pelos vencedores que escreveram a história, né? E, apesar de tudo isso, os poucos textos antigos que sobreviveram mencionam, sim, civilizações avançadas, grandes catástrofes. O livro até faz um paralelo que dá o que pensar entre o mito de Atlântida, sabe? Tecnologia avançada que leva à autodestruição, e a nossa situação hoje. Será que a gente está repetindo um ciclo? Só isso já, olha, já vale a leitura para refletir. Falando em tecnologia fora de época, um dos exemplos mais, assim, impactantes que o livro traz é a máquina de Antiquítera. Isso aí parece coisa de filme, né? Encontrada no fundo do mar. A Antiquítera é um caso clássico e realmente espantoso. Foi achada em 1900, num naufrágio grego antigo, do século I a.C. Basicamente, é tipo um computador analógico, feito de bronze, sabe? Com um sistema de engrenagens de uma complexidade que ninguém imaginava ser possível naquela época. Usava até engrenagens diferenciais, algo que só foi, digamos, reinventado na Europa mais de 1000 anos depois. Pensa só. 1000 anos? Caramba! Mas para que servia essa máquina do tempo? Olha, tudo indica que era para calcular e prever os movimentos do Sol, da Lua, eclipses, talvez até de planetas. Era um calendário astronômico super sofisticado. O cientista que estudou ela a fundo, o Derek de Sola Price, disse uma frase que ficou famosa, que encontrar esse instrumento foi como encontrar um avião a jato na tumba do rei Tutankhamon. Nossa, que comparação. Exato. Mostra um nível de conhecimento de astronomia e engenharia mecânica na Grécia Antiga que simplesmente desafia tudo que a gente achava que sabia. É um daqueles artefatos que, sozinho, já faz a gente questionar a cronologia tecnológica que aprendemos na escola, né? Totalmente. E o livro menciona outras coisas surpreendentes, tipo instrumentos cirúrgicos super avançados em Pompeia. É isso mesmo? Sim, e esse é outro ponto que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Instrumentos encontrados lá em Pompeia, ou seja, antes da erupção do Vesúvio, em 79 depois de Cristo, especialmente uns de ginecologia. No início do século XX,
Médicos que os examinaram disseram que eram praticamente idênticos aos que eles mesmos usavam. Com acabamento perfeito, parafusos delicados, impressionante para a época. Uau! E isso junto com relatos de máquinas automáticas, tipo máquinas de venda, lá na Alexandria Helenística, ou relógios super complexos na China Antiga, como um do século VIII que já usava mecanismo de escape, tudo isso reforça a ideia central do livro. Talvez o conhecimento tecnológico antigo fosse muito mais avançado do que a gente costuma admitir. Saindo um pouco das máquinas pequenas e indo para as construções gigantes, o livro fala muito da tal megalitomania, né? Essas estruturas com pedras enormes, como Baalbek no Líbano. As fotos daquilo são inacreditáveis. Baalbek é talvez o exemplo mais extremo dessa engenharia megalítica que o livro detalha. O foco principal são os trilitons. Imagina, são 3 blocos de pedra gigantescos, cada um pesando mais de 750 toneladas. 750 mil quilos. Meu Deus! E eles foram erguidos a mais de 6 metros de altura para formar a base de um templo romano que veio muito depois. E o encaixe entre eles é perfeito. Sem argamassa, nada. 750 toneladas, erguidas a 6 metros, tá? Mas como? Simplesmente como? Essa é a pergunta de milhões, né? E piora, na pedreira ali perto, uns 800 metros de distância, tem uma pedra ainda maior, a Pedra do Sul. Estimam entre 1.000 e 2.000 toneladas. Ela nem saiu de lá. Para ter uma ideia hoje, os maiores guindastes móveis do mundo teriam uma dificuldade enorme e talvez nem conseguissem levantar e mover um bloco desse tamanho. Como fizeram isso há milhares de anos? O livro explora várias teorias, né? Desde lendas locais sobre gigantes até hipóteses de tecnologias perdidas, talvez ligadas a civilizações como a Osiriana, que seria contemporânea de Atlântida, ou até especulações sobre ajuda extraterrestre, claro. E as explicações mais, digamos, pé no chão? Tipo, técnicas romanas avançadas? Existem sim. O livro menciona algumas, como as propostas pelo Hajet, que falam de usar roletes gigantes, rampas enormes, sistemas complexos de polias. Mas mesmo quem propõe isso admite que são hipóteses com muitas dificuldades práticas. E principalmente tem o silêncio que incomoda, a ausência total de registros. Como um feito de engenharia desse tamanho não foi documentado por quem o fez? Baalbek é o tipo de mistério que o livro adora explorar. Feitos que parecem simplesmente impossíveis com a tecnologia que a gente atribui àquela época. E esse estilo de construção com blocos gigantes, encaixes perfeitos, sem argamassa, aparece em outros lugares do mundo, né? Sim, sim. O livro chama de estilo poligonal. A gente vê isso em Sacsayhuamán, lá no Peru, perto de Cusco. Blocos de até 200 toneladas encaixados que nem peça de quebra-cabeça, que não passa nem lâmina de canivete entre eles. Vemos em Micenas, na Grécia, em Malta, em Tiahuanaco, na Bolívia. É um padrão interessante. E essa técnica é super resistente a terremotos, o que faz sentido em muitas dessas regiões. O livro também fala dos grampos de metal cobre, bronze, que às vezes uniam essas pedras, mas que hoje desapareceram. E levanta a questão, quem foram esses construtores? Será que os incas só reutilizaram Sacsayhuamán, por exemplo? Como transportaram pedras que, segundo algumas fontes, vieram de pedreiras a quilômetros, talvez centenas de quilômetros de distância? Tem até lendas sobre amolecer pedras com plantas ou som, coisas bem doidas. É fascinante mesmo, desafia a nossa lógica. E falando em desafios, tem os OO-partes, né? Os artefatos fora do lugar. O livro traz uns exemplos que parecem virar de cabeça para baixo a linha do tempo geológica e tecnológica. Exato. Os OO-partes são outro pilar da argumentação do livro. E alguns são particularmente intrigantes, para dizer o mínimo. Por exemplo, ele menciona fivelas de cinto feitas de alumínio encontradas em tumbas chinesas bem antigas. O alumínio, como a gente conhece hoje, para ser produzido em massa, precisa de eletrólise. É um processo moderno, de 1886. Como que existia alumínio assim na China antiga? Boa pergunta.
E o famoso Pilar de Ferro de Delhi. Ah, esse é um clássico. É uma coluna de ferro com mais de 7 metros de altura lá na Índia. Data do século IV depois de Cristo, talvez até mais antiga. E o incrível é que ela simplesmente não enferruja de forma significativa, depois de mais de 1.600 anos exposta ao tempo. A composição é de ferro quase puro, 99,72%. Isso é extremamente difícil de conseguir e de forjar uma peça tão grande, mesmo com a tecnologia de hoje. Como eles fizeram isso naquela época? O livro usa esses exemplos e outros, como aquelas esferas metálicas perfeitas achadas em rochas pré-cambrianas na África do Sul, as esferas de Klerksdorp. Ah, eu já vi fotos disso. Umas com ranhuras, né? Isso. Ou objetos que parecem parafusos, pregos, dentro de rochas super antigas. Ele usa tudo isso para argumentar que, talvez, a nossa compreensão da história da metalurgia e até da geologia precise de uma revisão. E tem uns ainda mais estranhos que ele cita, como o tal artefato de Kozo. O que era isso? Pois é, isso é bizarro. Foi um geodo, aquela pedra oca com cristais dentro, encontrado na Califórnia. Quando abriram, encontraram dentro algo muito, mas muito parecido com uma vela de ignição de carro moderno. Uma vela de ignição, dentro de uma pedra antiga? Exatamente. E tem também os crânios pré-históricos, como o do Homem da Rodésia, que tem uns furos pequenos, redondos, lisos, que alguns especialistas descreveram como sendo muito parecidos com os deixados por projéteis de alta velocidade, tipo balas de revólver. O livro não bate o martelo dizendo o que são essas coisas, claro, mas ele as apresenta como anomalias sérias que não se encaixam no modelo histórico padrão e que merecem mais investigação. Falando em tecnologia moderna no passado, o livro entra forte na questão da eletricidade antiga. Aquela história da pilha de Bagdá, aquilo é real mesmo? Sim, a pilha de Bagdá é um artefato real encontrado em 1938 perto de Bagdá. É basicamente um vaso de cerâmica com um cilindro de cobre dentro e uma barra de ferro no meio do cilindro, tudo selado com asfalto. Fizeram réplicas e elas funcionaram. Geraram uma pequena voltagem elétrica. A teoria mais aceita, digamos, pela arqueologia tradicional é que talvez fossem usadas para galvanoplastia. Sabe, banhar objetos pequenos com uma camada fina de ouro ou prata. Mas o livro vai além. Como assim vai além? Ele cita uns textos antigos, como um indiano chamado Agastya Samhita, que parecem descrever a construção de baterias de uma forma bem mais detalhada. Usam até termos que alguns interpretam como sendo equivalentes a cátodo, anodo e mencionam gases que poderiam ser oxigênio e hidrogênio. E aí ele especula, será que essa eletricidade não poderia ter sido usada para outras coisas, tipo iluminação? E é aí que entram os famosos relevos do Templo de Dendera, no Egito. Ah, aqueles que parecem mostrar umas lâmpadas gigantes com uns fios dentro ligados a um pilar estranho. Exatamente esse. Para muitos egiptólogos, são só representações mitológicas, talvez uma flor de lótus com uma serpente saindo. Normal. Mas para o Childress e outros autores que ele cita, a semelhança com lâmpadas antigas, tipo tubos de Crookes ou tubos de descarga de gás, é impressionante. Principalmente por estarem conectadas aos tais pilares JED, que poderiam ser isoladores ou até geradores de energia. Eles usam isso junto com o fato de não ter fuligem de tocha nas tumbas egípcias, como pintaram tudo aquilo no escuro, e relatos antigos sobre chamas eternas ou pedras que brilhavam em templos, para sugerir que talvez usassem iluminação elétrica. Até a Arca da Aliança da Bíblia é reinterpretada por alguns autores citados no livro como sendo talvez um tipo de capacitor elétrico perigoso. Nossa, é uma interpretação bem ousada dos mitos e dos relevos. E sobre voar, o livro fala muito dos Vimanas indianos, certo? Aquelas naves voadoras. Sim, os Vimanas são um ponto-chave no argumento sobre tecnologia antiga. Os grandes épicos indianos, o Ramayana, o Mahabharata, descrevem essas carruagens aéreas com detalhes que deixam a gente pensando. Falam de naves com múltiplos andares, janelas, capacidade de voar distâncias enormes, manobras incríveis, e alguns textos, como o Vimanika Shastra, embora a autenticidade desse seja bem debatida, descrevem até capacidades como invisibilidade, armas poderosas, controle do ambiente interno. Coisa de ficção científica mesmo. Totalmente.
O livro também menciona outros indícios, como aqueles artefatos de ouro pré-colombianos, que parecem jatos, ou o tal pássaro de Saqqara do Egito, um modelo de madeira que alguns dizem ter aerodinâmica para voar. A ideia geral que o livro passa é que o conceito de voo, e talvez até de viagens espaciais, ele cita o épico de Étana, Sumério, ou textos chineses antigos falando de viagens à Lua, pode ser muito, mas muito mais antigo do que a nossa história oficial admite. E isso tudo nos leva a um dos temas mais sombrios e chocantes do livro, eu diria, a possibilidade de guerras antigas terem usado tecnologias super avançadas, talvez até armas nucleares. Isso é sério. Essa é, sem dúvida, uma das ideias mais especulativas e perturbadoras do livro. Ele aponta para algumas evidências que ele considera suspeitas. Por exemplo, o tal vidro verde fundido encontrado em vários desertos do mundo. Lembra muito o trinitito, que é o vidro formado no primeiro teste da bomba atômica no Novo México. Especialmente o vidro do deserto líbio, que é quase sílica pura e cuja origem ainda é debatida. Impacto de meteoro, alguma outra coisa. Ele também menciona os fortes vitrificados, principalmente na Escócia e Irlanda. São ruínas de fortes antigos, onde as pedras das muralhas foram derretidas, fundidas por um calor extremo. Como isso aconteceu? Um incêndio comum não chegaria a tanto. E o caso de Mohenjo-Daro, no Paquistão. O livro fala disso. Fala. E é um caso chave para essa teoria. Mohenjo-Daro é uma cidade super avançada para a época, lá no Vale do Indo. E ela parece ter sido destruída de forma muito súbita e violenta. Encontraram esqueletos caídos nas ruas, como se as pessoas tivessem sido pegas de surpresa por uma catástrofe repentina. Alguns estudos antigos mencionaram níveis elevados de radioatividade em alguns esqueletos e áreas da cidade com cerâmica derretida, vitrificada. Isso levou alguns pesquisadores, como um tal Davenport e um Vincent, citados no livro, a sugerir a hipótese de que a cidade pode ter sido destruída por uma explosão atômica. É chocante, eu sei. O livro conecta isso às lendas indianas de guerras terríveis entre impérios antigos como Rama e Atlântida, usando armas devastadoras. A sugestão implícita é: será que a tecnologia avançada no passado levou a conflitos de uma escala que a gente nem imagina? Uau! Tanta tecnologia perdida ou talvez mal compreendida. Isso nos leva direto para a Grande Pirâmide de Gizé, né? O livro desafia de frente a ideia de que ela era só uma tumba, certo? Sim, essa é outra grande revisão que o livro propõe, baseada principalmente no trabalho de autores como Christopher Dunn. Ele é um engenheiro e ele argumenta que a Grande Pirâmide tem várias características que não fazem muito sentido se ela fosse só uma tumba, mas que fariam todo sentido se ela fosse uma máquina. O Dunn foca muito na precisão absurda da construção, especialmente no trabalho com granito, que é uma pedra duríssima. Ele aponta para marcas de ferramentas que, segundo a análise dele, só poderiam ter sido feitas por máquinas de alta velocidade. Serras, brocas, tornos, muito além das ferramentas de cobre que a egiptologia tradicional atribuía aos construtores. Máquinas modernas, na época dos faraós, mas para quê? Qual seria a função dessa máquina pirâmide? A teoria do Dunn, que ficou conhecida como a teoria da usina de força de Gizé, é que a pirâmide foi projetada, na verdade, para captar as vibrações naturais do planeta Terra e converter essa energia, talvez em micro-ondas, ele especula através de um processo de ressonância harmônica. O granito, que é rico em quartzo, seria fundamental por causa do efeito piezoelétrico. Quando você vibra quartzo, ele gera eletricidade. Então, ele interpreta as câmaras internas, como a Câmara do Rei, que é toda de granito, e a Grande Galeria, não como espaços funerários ou rituais, mas como componentes dessa máquina. Ressonadores, amplificadores de vibração, talvez até válvulas para controlar o fluxo de energia. Uma usina de energia no lugar de uma tumba? Caramba, é uma reviravolta em tanto. E aquela outra teoria que o livro menciona, do concreto antigo? Assim, essa é outra hipótese interessante que o livro traz do Joseph Davidovits. Ele sugere que, talvez, os blocos da pirâmide não tenham sido cortados de pedreiras distantes e transportados, mas sim moldados no local, usando um tipo de concreto geopolimérico, uma receita antiga. Isso explicaria a precisão incrível dos encaixes e resolveria o mistério das ferramentas, não precisaria de ferramentas de corte super avançadas.
Enfim, tanto a teoria da usina quanto a do concreto são tentativas de explicar as anomalias da construção da pirâmide, desafiando a narrativa tradicional. O livro apresenta essas ideias para mostrar que há outras formas de olhar para esses monumentos. Tudo isso que a gente conversou, todos esses exemplos, parecem convergir para a ideia central do livro, que é bem forte. A história não seria linear, como a gente aprende, mas sim cíclica. Civilizações super avançadas surgem, usam tecnologia, talvez se destruam com ela, e aí o conhecimento se perde. E tem que ser redescoberto tudo de novo, lentamente. Exatamente. Esse é o grande tema que meio que amarra todas essas pontas soltas que o livro levanta. Ele usa de tudo para reforçar essa ideia. Relatos antigos que parecem falar de mudanças nos polos da Terra, textos apócrifos como o livro de Enoque, que fala de anjos caídos ensinando metalurgia e armas para os humanos, tecnologias que teriam alterado o mundo, ou as leituras psíficas do Edgar Cayce sobre Atlântida, que descrevem cristais de energia, naves voadoras e uma tecnologia tão poderosa que acabou causando a destruição do continente. Até histórias mais recentes, como a do T. Lobsang Rampa, que afirmava ter visto cavernas secretas no Tibete com máquinas funcionando de uma civilização pré-dilúvio. Tudo isso se encaixa nesse padrão de conhecimento oculto, tecnologia avançada e ciclos de ascensão e queda. É uma perspectiva que, nossa, muda tudo. Se houve ciclos assim no passado, será que a gente está condenado a repetir esses erros? Essa é a grande pergunta que fica no ar, né? O livro sugere, nas entrelinhas, que a tecnologia, especialmente a tecnologia de guerra, é um motor muito poderoso na história humana, mas também muito perigoso. Ao apresentar todas essas evidências, ou supostas evidências, de tecnologias antigas avançadas, e ao sugerir esses ciclos de destruição e recomeço, o Childress meio que nos convida a olhar para o nosso próprio tempo e perguntar: o que a gente aprendeu com tudo isso? Será que estamos gerenciando a nossa própria tecnologia de uma forma mais sábia? É uma provocação importante. Então, para a gente ir amarrando essa nossa exploração aqui, baseada na incrível tecnologia dos antigos, o que temos é um livro que junta uma quantidade impressionante de evidências que não se encaixam na história padrão. Desde máquinas e artefatos fora do lugar, passando por construções megalíticas que a gente não sabe explicar direito, até possíveis indícios de eletricidade, voo e talvez até guerras com armas avançadas na antiguidade. E tudo isso para argumentar que civilizações antigas podem ter sido muito mais sofisticadas do que a gente pensa. E que a história talvez funcione em ciclos. É isso. Perfeito. É exatamente essa proposta. E é importante reforçar, né? O livro é, sim, uma coleção de evidências e muitas especulações. Várias ideias são controversas. Não tem prova definitiva pelos padrões científicos mais rigorosos de hoje. Mas eu acho que a força da obra está justamente aí, em reunir tantos mistérios, tantas perguntas incômodas num só lugar e desafiar quem lê a pensar fora da caixa. Ele não dá respostas fáceis, prontas, mas ele levanta questões fascinantes sobre o nosso passado. É um convite enorme à curiosidade, sabe? Para a gente olhar para esses artefatos, para esses textos antigos, com outros olhos e considerar que talvez ainda tenha muita coisa para a gente descobrir sobre quem veio antes de nós. A quantidade e a natureza dessas anomalias que ele apresenta são, no mínimo, instigantes. Faz a gente querer saber mais, com certeza. Com certeza. Tá muita vontade de pegar o livro e ver cada detalhe, cada foto, cada argumento. E fica então a provocação final, né? Inspirada por essas ideias todas. Se a história realmente tivesse ciclos de avanço tecnológico e depois perda de conhecimento, que tipo de sabedoria, ou que tecnologia crucial a gente pode estar ignorando ou até perdendo hoje? Talvez por pura arrogância ou distração nossa mesmo. E quais seriam as consequências se a gente não aprender com esses supostos ecos do passado? Fica aí a reflexão para todo mundo e o convite para continuar explorando esses mistérios que são muitos.